Na escola aprendemos muito sobre Cristóvão Colombo sendo o primeiro estrangeiro a chegar na América. Mas recentemente, um mapa de 5.000 anos da América foi descoberto no Egito, revelando segredos terríveis sobre como a América surgiu. Este antigo mapa sugere que alguém pode ter descoberto a América muito antes de Colombo. Esses mapas foram amplamente baseados em mapas-fonte muito mais antigos. Estamos falando de mapas desenhados aproximadamente entre os anos 1300 e 1700. Mas como exatamente as pessoas daquela época sabiam sobre a América com tanta precisão e quais segredos aterrorizantes sobre a América estão escondidos dentro deste mapa antigo e misterioso? Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério de um mapa de 5.000 anos da América descoberto no Egito e como ele revelou segredos chocantes e aterrorizantes sobre a nação mais poderosa do planeta Terra. O misterioso ovo da Núbia, uma relíquia que desafia explicações, foi descoberta em 1907 por um famoso arqueólogo britânico, Cecil Malib FTH. Este extraordinário ovo agora repousa no Museu da Núbia, localizado no coração do sul do Egito. Datado de impressionantes 7.000 anos, esta maravilha da habilidade artesanal resistiu às areias do tempo. O ovo da Núbia, originalmente uma casca de avestruz adornada com designs intrincados, contém em seus padrões as sementes da controvérsia. Adornado com símbolos abstratos, ele apresenta 3 enigmáticos triângulos, cada um adornado com linhas horizontais. Uma serpente sinuosa enrola-se ao redor do ovo, enquanto uma misteriosa gota adorna sua superfície. O que torna este ovo realmente fascinante é a interpretação de seus símbolos. Alguns estudiosos propõem que os triângulos simbolizam as icônicas pirâmides do Egito, especificamente o triunvirato de estruturas no Planalto de Gizé, as pirâmides de Menkaure e a Grande Pirâmide de Kéops. Esta teoria desperta interesse, pois se o ovo antecede a construção das pirâmides em mais de 2.000 anos, como poderia representar estruturas que ainda não haviam surgido das areias do deserto? Alguns pensadores sugerem que os triângulos na arte podem ser simples desenhos de montanhas. Quando olhamos de perto para a forma como as linhas estão dispostas e como são simétricas, é evidente que o artista não estava apenas tentando copiar montanhas naturais. Montanhas naturais não têm linhas tão precisas. Também precisamos considerar como os cientistas datam as pirâmides. A datação por carbono 14 não é o melhor método para datar estruturas de pedra e nem mesmo é muito confiável para datar hieróglifos. Por muito tempo, as pessoas criticaram os métodos usuais de determinar a idade das pirâmides de Gizé. Alguns até dizem que há evidências de falsificação. Um grande alvoroço envolve o coronel Howard Veazey. Ele disse ter encontrado marcas pintadas dentro de uma parte especial da Grande Pirâmide. Essas marcas tinham o nome de Kéops, o faraó que se acredita ter construído a pirâmide. Então, usam isso para determinar a idade da pirâmide, mas alguns acham que Veazey pode ter inventado essas marcas para se tornar famoso e ser lembrado na história. Isso faz com que as pessoas questionem sua honestidade. Mas outros dizem que as pirâmides têm cerca de 8.000 anos. Eles também afirmam que o alinhamento das pirâmides com certos elementos estelares indica que são ainda mais antigas. Pesquisadores antigos procuraram provas de que as pessoas dos tempos antigos tinham as ferramentas e habilidades para construir grandes estruturas. Eles também estudam outros sinais, como a forma como as rochas se desgastam com o tempo. Doutora Robert Socho, geólogo e professor da Universidade de Boston, estudou a Esfinge, a estátua que guarda as pirâmides de Gizé, por muitos anos. Seu interesse na idade da Esfinge cresceu quando ele notou marcas de erosão estranhas que não coincidiam com o que o vento e a areia poderiam causar no Egito. O vento e a areia geralmente desgastam as rochas, mas essas marcas sugerem outra coisa. Elas indicam que a Esfinge enfrentou longos períodos de chuvas intensas há muito tempo, o que deixou marcas profundas na base de calcário da estátua. Os registros mostram que o Egito Antigo não teve um clima tão chuvoso por milhares de anos, então é provável que a Esfinge tenha sido construída antes de o deserto do Saara dominar a área. As marcas encontradas no recinto da Esfinge foram causadas pela água fluindo verticalmente em um padrão ondulado. Geólogos, além daqueles que identificaram a água, concordam que essas marcas mostram erosão por chuva. Essa erosão provavelmente aconteceu entre 5.000 e 10.000 a.C., quando o deserto do Saara era mais úmido, com rios e lagos. Isso sugere que a Esfinge e as pirâmides de Gizé podem ser mais antigas do que pensávamos, possivelmente construídas antes do período dinástico do Antigo Egito. Alguns escritos antigos indicam datas de construção ainda mais antigas para as pirâmides. Al-Masudi,
Um historiador egípcio acreditava que o faraó Kelps não construiu a Grande Pirâmide. Em vez disso, ele atribuiu a construção a um rei chamado Suid, que Al-Mazudi associou à figura bíblica de Enoque. Al-Mazudi descreveu Suid como um governante sábio que previu um grande dilúvio e ordenou a construção da pirâmide para armazenar conhecimento e preservar a civilização. Nos tempos antigos, antes do Islã se espalhar pelo norte da África, as pessoas adoravam estrelas e outros corpos celestes. Elas incluíam esses objetos celestiais em seus costumes religiosos e funerários. Isso sugere que a forma como estimamos a idade das pirâmides pode não ser muito precisa. Algumas pessoas se perguntam por que as pirâmides são mostradas 2 vezes no ovo da Núbia. E se essa representação fosse uma maneira de mostrar as pirâmides e o rio Nilo em diferentes estações, como na estação seca e na estação chuvosa? Essa ideia é apoiada pelo fato de que as formas do Nilo no ovo não têm a mesma largura. Isso pode significar que o volume do rio muda dependendo da estação ou época do ano. Portanto, enquanto o ovo da Núbia mostra pirâmides e um rio, sua inspiração pode ter sido mostrar como as estações mudam. Há outro detalhe interessante perto do topo do ovo. Fãs da cidade perdida de Atlântida achariam isso intrigante. O ovo tem vários círculos ao redor de uma pequena abertura no topo. Alguns estudiosos acham que isso é semelhante à descrição de Platão sobre Atlântida. De cerca de 300 a.C., Platão falou sobre Atlântida ter anéis de terra e água, como camadas de um bolo. Se é isso que o ovo da Núbia está mostrando, talvez não seja apenas sobre o Egito, mas também sobre Atlântida. Se houver uma conexão entre os lugares mostrados no ovo e a geografia real, então Atlântida pode não estar tão longe do Egito, afinal, talvez este ovo antigo possa ajudar a encontrar a cidade perdida de Atlântida. Explorando a vibrante cultura e o mosaico linguístico de Nagalândia, a história da cultura Nagã e da Núbia é um canto da história. A cultura Nagã é uma civilização que floresceu nas terras do Egito muito antes dos faraós reinarem nas areias, por volta de 300 a 400 a.C. Nagalândia é uma terra vibrante onde festivais florescem em cada canto. Cada tribo valoriza seus festivais únicos, celebrando com um esplêndido conjunto de cores e um delicioso banquete de música. O que é realmente fascinante é a diversa paisagem linguística de Nagalândia, com tantas línguas quanto há tribos. Cada tribo tem seu uso exclusivo para sua comunidade. Em tribos como a Angami, cada aldeia tem sua variação ligeira do dialeto, que se torna mais diferente com a distância geográfica. Essa diversidade linguística apresenta desafios tanto para a comunicação intertribal quanto intratribal. Para superar essa lacuna, o inglês se tornou a língua oficial, enquanto o nagamês, uma mistura de assamês, serve como língua comum. A participação nessas celebrações é obrigatória, pois incorporam a essência cultural do povo. A maioria desses festivais é centrada na agricultura, a espinha dorsal da sociedade Nagã, com mais de 85% da população diretamente dependente da agricultura. A paisagem de Nagalândia é pontilhada com aldeias no topo de colinas altas ou localizadas em encostas com vista para vales exuberantes repletos de riachos borbulhantes. Apesar de ser conhecida pela agricultura, Nagalândia possui artesãos habilidosos, especialmente mulheres que confeccionam joias, têxteis e esculturas em madeira. A dança e a música são partes integrais da cultura Nagã, com performances tribais deixando os visitantes encantados. Nesse ambiente pacífico, os Nagas abraçam os dons da natureza com grande fervor, deixando os observadores maravilhados. Enquanto alguns festivais entrelaçam elementos religiosos e espirituais com costumes seculares, o tema predominante permanece a oferta de orações a um ser supremo, conhecido por vários nomes nos diferentes dialetos Nagã. Durante esses festivais, xamãs da aldeia realizam rituais e sacrifícios para apaziguar os espíritos por uma colheita abundante, seja antes do plantio ou quando as colheitas estão prestes a amadurecer. Esses festivais são profundamente enraizados na tradição, remontando a eras anteriores à chegada do cristianismo, incorporando o espírito duradouro do povo Nagã. Nagalândia também é um caldeirão de religiões, com o cristianismo sendo predominante, com 75% da população sendo batista, dando a Nagalândia o título de estado mais batista do mundo, seguido pelo catolicismo, hinduísmo, islamismo e outras. Os costumes de casamento variam de tribo para tribo, com algumas tribos recorrendo a rituais únicos, como observar a postura de uma ave para determinar o destino de um casal. A hospitalidade calorosa dos Nagas é lendária e seu entusiasmo pela vida e celebração é contagiante. Embora tenham um passado guerreiro, práticas como a caça às cabeças agora são coisa do passado. Em vez disso,
Celebram a bravura de seus ancestrais através do folclore e trajes tradicionais, que muitas vezes simbolizam sua linhagem e status social. A comida em Nagalândia é uma aventura por si só, com uma preferência por pratos cozidos no vapor e um amor por temperos, incluindo a infame pimenta bot jolokia. As cozinhas locais apresentam carne, peixe e produtos fermentados, criando uma experiência culinária única. Nagalândia pode ser pequena em tamanho, mas sua riqueza cultural não conhece limites. A cultura núbia teve uma história impressionante no Egito, remontando a eras antigas. É super antiga, com seus próprios modos de fazer as coisas, falar e fazer arte. Núbia costumava ser um grande poder, governando muitas terras ao longo do rio Nilo e estava estreitamente ligada ao Egito por volta de 2500 a.C. Núbia, conhecida como Cu naquela época, era uma grande potência ao sul do Egito, alcançando o que hoje é o Sudão. O Egito a chamava de Tetete ou Terra do Arco porque seus habitantes eram arqueiros de primeira linha. Os egípcios eram obcecados com a cultura núbia, sempre negociando por ouro, marfim e outras coisas legais. Eles até se aliaram aos líderes núbios, trocando presentes e fazendo acordos. Essa amizade durou até cerca de 1000 a.C., quando o Egito ficou ganancioso e começou a tomar conta de Núbia. Por volta de 730 a.C., o Egito tinha Núbia sob seu controle por quase 600 anos, até que Alexandre, o Grande, mudou as coisas. Depois disso, Núbia voltou a ter o controle, embora ainda estivesse à sombra do Egito até cerca de 2300 a.C., quando Núbia estava fazendo suas próprias coisas. Eles desenvolveram sua própria linguagem, arte, religião e tradições totalmente diferentes do Egito ou de qualquer outro lugar. Eles até construíram coisas incríveis, como templos e pirâmides, que ainda hoje impressionam em Sudão. Mas, em 350 d.C., o Império Aksumita da Etiópia invadiu e trouxe o cristianismo, meio que arruinando a festa para Núbia. A partir daí, Núbia ficou em segundo plano, enquanto os costumes cristãos da Etiópia tomavam conta. Avançando para os dias de hoje, e embora as coisas tenham mudado muito, você ainda pode ver traços da incrível cultura núbia no Egito. A música tradicional, roupas, palavras, costumes religiosos, comida, edifícios, arte, dança e festas que ainda têm um toque de Núbia neles. Agora, as pessoas estão empenhadas em preservar o que resta da antiga Núbia, escavando coisas incríveis em lugares como Abu Simbel. Descoberta fascinante de Atlântida. Nos escritos antigos de Platão há uma história sobre uma cidade lendária chamada Atlântida. Durante séculos, as pessoas procuraram por essa cidade perdida, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Avanços recentes sugerem que podemos estar nos aproximando de resolver esse mistério. Relatórios indicam que um mapa até então desconhecido da Roma antiga foi descoberto, o que poderia identificar a localização de Atlântida. Compreender a história de Atlântida e onde ela pode ser encontrada desperta uma curiosidade única. Pesquisadores estudando esse antigo mapa romano fizeram descobertas fascinantes que estão mudando a forma como os especialistas buscam a cidade perdida. Mas de onde veio esse mapa? Ele foi desenhado por um almirante do Império Otomano chamado Piri Reis em 1513. Este mapa, famoso como o Mapa de Piri Reis, é conhecido por suas representações precisas das linhas costeiras. O que intrigou os especialistas é uma anotação particular no mapa, indicando onde Atlântida poderia estar localizada. De acordo com o texto em latim no mapa de Piri Reis, Atlântida poderia ser encontrada além das colunas de Hércules. Essas colunas estão localizadas no antigo Estreito de Gibraltar, formando um portal para o mar Mediterrâneo. Além delas, está a possibilidade de encontrar Atlântida, como sugerido pelos pesquisadores. Para dar credibilidade a essa teoria, acadêmicos analisaram várias fontes antigas, incluindo os diálogos de Platão, e as compararam com as informações encontradas no mapa de Piri Reis. A descoberta deste antigo mapa foi surpreendente porque ele mostrava informações detalhadas sobre a região do Mediterrâneo, incluindo certas ilhas desconhecidas para o mundo ocidental. Embora seja tentador confiar apenas nas orientações do mapa de Piri Reis para provar a existência de Atlântida, é necessário considerar todas as evidências. Isso inclui levantamentos geológicos, achados arqueológicos e estruturas subaquáticas. Esses achados revelam formas interessantes e anomalias no fundo do mar, indicando a potencial existência de assentamentos avançados na região. Claro, alegações extraordinárias como a existência de Atlântida são recebidas com ceticismo. Alguns argumentam que não há dados empíricos suficientes para apoiar a realidade de Atlântida.
Outros afirmam que não há evidências suficientes para descartar completamente tais alegações. Por anos, cientistas têm tentado desvendar os mistérios desta maravilha geológica. Descobertas recentes em Mauritânia, no deserto do Saara Ocidental, revelaram semelhanças marcantes entre o olho do Saara e a descrição de Platão sobre Atlântida. Essas descobertas continuam a alimentar a busca pela verdade sobre essa cidade lendária. As intrigantes pinturas de Anis. Nos tempos antigos em Anis houve uma descoberta notável de pinturas que retratavam mapas tanto do Velho Mundo quanto do continente americano. Para apreciar plenamente o significado dessas pinturas é importante entender o contexto histórico. Anis foi uma cidade vibrante durante a era pré-dinástica do Egito, servindo como capital religiosa e política do Alto Egito. Desde então, inúmeros artefatos foram descobertos lá. Nenhum foi tão cativante quanto as pinturas que continham mapas encontrados no local. À primeira vista, ficou claro para os observadores treinados que essas pinturas eram mais do que meras decorações. Elas são contornos detalhados de continentes com uma precisão notável. Um olhar para essas pinturas revela a forma inconfundível do continente americano. Isso levanta a questão: como os artistas possuíam conhecimento do continente americano? É concebível que eles pertencessem a uma civilização que conhecia sua existência ou que tivesse algum tipo de contato com os povos nativos da América. A existência de tais mapas detalhados sugere a possibilidade de viagens transoceânicas muito antes do que as narrativas históricas convencionais sugerem. Poderia ser que os egípcios enviaram exploradores através do Atlântico milênios antes de Cristóvão Colombo? Eles se envolveram em interações substanciais com civilizações na América? Essas são perguntas intrigantes que desafiam nosso entendimento das civilizações antigas e suas capacidades. Além do mapa da América, as pinturas também retratavam mapas precisos da Europa, Ásia e África. Eles mostravam características notáveis, como o rio Nilo, o mar Mediterrâneo e as cadeias de montanhas da Europa e da Ásia. A precisão desses mapas sugere que os cartógrafos eram exploradores experientes ou tinham acesso a um vasto conhecimento geográfico acumulado ao longo do tempo, através do comércio internacional ou explorações. Além disso, o estilo artístico e as técnicas empregadas nessas pinturas impressionaram os pesquisadores. O uso de pigmentos naturais e o trabalho de linha preciso demonstram a habilidade e o artesanato dos artistas. A capacidade dessas pinturas de desafiar as noções preconcebidas sobre os primeiros povos não nativos a pisarem em solo americano é, talvez, sua maior conquista. À luz dessas descobertas, é fascinante considerar as implicações para nossa compreensão das civilizações antigas e suas interações. Que outros mistérios estão enterrados sob as areias do tempo, esperando para serem desenterrados por arqueólogos curiosos? A história de Anis e suas notáveis pinturas é apenas um capítulo na saga contínua da humanidade em desvendar os segredos do passado. Prosseguindo, algumas descobertas arqueológicas mais recentes oferecem um vislumbre da rica paisagem da história humana. As implicações da descoberta de Atlântida. A descoberta de Atlântida não é apenas uma questão de satisfazer nossa curiosidade. Ela carrega profundas implicações para a nossa compreensão das civilizações antigas. Se o olho do Saara for definitivamente identificado como Atlântida, isso desafiará e reformulará nossas percepções atuais sobre as sociedades antigas e suas realizações. Explorar as possibilidades das civilizações antigas pode nos fazer repensar o que sabemos hoje. Mergulhar no mistério de Atlântida poderia revelar seus segredos, desde sua tecnologia avançada até sua fascinante cultura e arquitetura. Estudar o passado de Atlântida pode nos ensinar lições valiosas sobre como as sociedades surgem e caem, e quais fatores desempenham um papel em seu sucesso ou declínio. Enquanto algumas pessoas duvidam da existência de Atlântida, outras especulam que o olho do Saara possa estar ligado a ela. Mais pesquisas são necessárias para confirmar ou refutar essas teorias. A colaboração entre especialistas de várias áreas, juntamente com uma investigação científica rigorosa, é crucial para descobrir a verdade. Descobrir uma civilização perdida como Atlântida depende de exploradores dedicados e pesquisadores habilidosos, equipados com tecnologias de ponta, como ferramentas avançadas de imagem e exploração subaquática. Se Atlântida for realmente encontrada, isso poderia revolucionar nossa compreensão das civilizações antigas e seus avanços tecnológicos. Poderia até desafiar o que pensávamos saber sobre a história e nos direcionar para novas áreas de pesquisa. A atração por Atlântida capturou a imaginação das pessoas por séculos. Ela representa tanto um paraíso perdido quanto um conto de advertência sobre a arrogância humana.
Encontrar Atlântida seria um feito monumental, não apenas para a arqueologia, mas para nossa curiosidade inata sobre o desconhecido. A busca por Atlântida está em andamento e requer um exame cuidadoso das evidências para separar fatos de ficção. Embora tenham havido descobertas intrigantes, incluindo possíveis referências em mapas antigos, devemos abordar o assunto com tanto entusiasmo quanto ceticismo. Investigações adicionais e escrutínio científico são essenciais para validar quaisquer alegações sobre Atlântida, especialmente em relação à sua suposta conexão com o Olho do Saara. A descoberta de Atlântida não apenas satisfaria um anseio histórico, mas também poderia abrir novas fronteiras no estudo das civilizações antigas. Ao continuarmos a explorar e investigar com rigor científico, poderemos, um dia, desenterrar os segredos de uma das lendas mais duradouras da humanidade. A ligação entre o Saara e Atlântida. A fascinante ligação entre o Olho do Saara e a lendária Atlântida foi revelada através do exame de um antigo mapa romano. Este mapa, elaborado pelo renomado geógrafo Pomponius Mela, fornece uma representação detalhada do universo visível como era entendido há mais de 2000 anos. O mapa de Mela contém uma observação notável sobre Atlântida ou o povo Atlante, indicando que os romanos estavam cientes de uma civilização significativa naquela região. Pesquisadores modernos realizaram uma análise revelando semelhanças impressionantes entre o Olho do Saara e a narrativa de Platão sobre Atlântida. Esses paralelos não podem ser meramente coincidenciais. As características geológicas do Olho do Saara alinham-se de perto com as descrições de Platão sobre Atlântida. Platão descreveu Atlântida como cercada por uma grande planície retangular, muito semelhante ao terreno expansivo do Olho do Saara. Além disso, Platão mencionou que Atlântida era cercada por água, um detalhe que corresponde aos sinais observáveis de abrasão líquida encontrados no Olho do Saara. A presença de fontes termais na área reforça ainda mais a hipótese de que o Olho do Saara pode abrigar vestígios de uma cidade perdida, conforme descrito por Platão. A descoberta de marfim de elefante no deserto do Saara Ocidental fortalece a conexão potencial entre o Olho do Saara e Atlântida. A menção de elefantes por Platão em sua descrição de Atlântida dá credibilidade a essa descoberta. A presença de marfim de elefante na região reforça a proposta de que o Olho do Saara poderia ser o local da mítica cidade perdida de Atlântida. Vários estudiosos abraçaram essa teoria, baseando-se em novas evidências para apoiar suas afirmações. A revelação de que o Olho do Saara pode ser Atlântida despertou uma curiosidade generalizada entre pesquisadores e aventureiros. Expedições equipadas com tecnologias avançadas e metodologias arqueológicas estão sendo organizadas para explorar essa formação geológica em busca de vestígios da cidade perdida. Confirmar o Olho do Saara como Atlântida poderia revolucionar nossa compreensão das civilizações antigas e reformular as noções existentes sobre sociedades antigas. O ceticismo persiste entre os críticos que argumentam que não há provas sólidas suficientes para ligar conclusivamente o Olho do Saara à Atlântida. Embora existam evidências abundantes, uma investigação científica adicional é necessária para estabelecer uma correlação definitiva entre os dois. É essencial submeter essas declarações a uma análise rigorosa e escrutínio crítico para validá-las. A descoberta de Atlântida tem o potencial de desafiar nosso conhecimento atual sobre sociedades antigas e suas realizações. Explorar essa antiga civilização pode revelar avanços tecnológicos e inovações sociais que poderiam nos surpreender. As descrições de Platão sugerem que os atlantes possuíam sistemas de irrigação sofisticados e domínio da metalurgia, permitindo-lhes prosperar e se destacar em várias áreas. As maravilhas arquitetônicas atribuídas aos atlantes, juntamente com sua habilidade de engenharia, insinuam uma sociedade altamente avançada e organizada. Sua capacidade de construir estruturas maciças e desenvolver sistemas de canais intricados para atividades comerciais demonstra sua engenhosidade e previsão. Desvendar os mistérios de Atlântida pode fornecer insights sobre as origens de relatos míticos e lendas que têm cativado as pessoas por séculos. A influência da história de Atlântida pode ser vista em várias obras de literatura e cinema em todo o mundo, ressaltando seu apelo duradouro e fascinação. Esforços de exploração destinados a descobrir a possível afiliação entre o Olho do Saara e Atlântida devem continuar nos próximos anos. Ferramentas tecnológicas avançadas, como métodos arqueológicos e sensoriamento remoto, desempenharão um papel crucial na descoberta de segredos enterrados sob areias de séculos de idade. A descoberta potencial de Atlântida no Olho do Saara é uma teoria cativante que, se comprovada, poderia alterar significativamente nossa compreensão das civilizações antigas e suas capacidades.
A contínua exploração e pesquisa dessa possibilidade destacam a eterna busca humana para desvendar os mistérios do nosso passado. A Federação Galáctica e a Civilização Atlante. Vamos explorar outra história, uma sobre a Federação Galáctica e criaturas espaciais lutando pelo controle da Terra. Este conto remonta à época em que a civilização Atlante começou, conforme relatado por Matas de Epan, uma criança especial que se lembra de sua vida passada em Atlântida. Ele fala sobre a Atlântida surgindo por volta de 16 a.C., criada pelos grandes alienígenas Azir, também chamados de Anunnaki. Os Azir vieram para a Terra em busca de segurança e se estabeleceram no Oriente Médio, onde mexeram com o DNA para criar a vida perfeita para o nosso planeta. Seus filhos, os Atlantes, foram escolhidos para manter seu conhecimento vivo, divididos em dois grupos. Alguns Azir faziam os humanos trabalharem para eles, enquanto outros ajudavam e os ensinavam gentilmente. Os Atlantes misturados com DNA arcuriano, tinham sangue azul e mantinham a história de sua família para proteger sua inteligência. Eles se tornaram habilidosos no uso de som e vibração, criando aparelhos para alterar o ambiente ao redor e enviar mensagens pelo mundo. Mas sua busca pelo poder causou problemas. No início, Atlântida prosperou seguindo as ideias de Lamuan sobre espiritualidade e tecnologia avançada, mas alguns queriam dominar o mundo, abusando de sua tecnologia sofisticada. Então, um grande desastre ocorreu, afundando Atlântida e trazendo um período sombrio para a humanidade. Mesmo com a queda de Atlântida, ela ainda é conhecida por seu conhecimento secreto, utilizando a energia vital para feitos extraordinários. Os Atlantes trabalhavam com habilidades psíquicas, obtendo insights e vendo o passado e o futuro. Eles respeitavam as mulheres e permaneciam próximos à natureza, usando a energia vital para ter grande poder sobre a realidade, até mesmo manipulando o tempo. Sua tecnologia era diferente, mas superior, e não prejudicava a Terra. Eles obtinham energia de diferentes fontes, como o Sol, pensamentos e o campo magnético da Terra. Um grande cristal, como a pedra Tuaoi, amplificava a energia solar para pensar e se comunicar com espíritos. Engenheiros habilidosos controlavam esse cristal, permitindo-lhes voar e construir estruturas incríveis, mas talvez o uso inadequado dele tenha causado os fenômenos estranhos no Triângulo das Bermudas. Apesar de serem avançados, Atlântida acabou, seja por um desastre natural ou por suas próprias ações erradas. Nós ainda não sabemos. E quanto ao mapa de 5.000 anos da América descoberto no Egito, que revela segredos aterrorizantes? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários abaixo. Revelando a verdade por trás de Atlântida, a fascinação por Atlântida não é apenas uma coincidência. É como se o início do nosso mundo atual e modo de vida tivesse começado naquela época. Mas de onde veio essa ideia de uma terra afundada misteriosa? Bem, uma das primeiras menções de Atlântida vem de Platão, um antigo pensador grego. Ele falou sobre isso em seus escritos cerca de 2.400 anos atrás. Platão descreveu Atlântida como uma grande ilha que costumava estar no Oceano Atlântico. Ele obteve essa história de um cara chamado Solon, que ouviu falar disso durante uma viagem ao Egito cerca de 2.600 anos atrás. Platão estava realmente interessado nessa coisa de Atlântida. Ele até conversou com pessoas inteligentes daquela época para aprender mais. Eles sabiam muito sobre antigas histórias, história e rochas. Platão finalmente escreveu sobre Atlântida mais tarde em sua vida, certificando-se de guardar a história para as gerações futuras. Ele obteve algumas informações também de bibliotecas antigas, como a de Alexandria. Platão achava que Atlântida era bastante grande, quase como a Europa Ocidental, cheia de coisas legais como metais e um metal especial chamado oricalco. A cidade principal era sofisticada, com anéis de terra e canais ao redor, parecendo uma grande cidade-fortaleza elegante. Mas Atlântida realmente existiu? Não temos certeza. As pessoas têm ideias diferentes. Alguns pensam que era uma grande ilha que afundou no oceano há muito tempo. Outros dizem que era apenas uma história. Para descobrir mais, temos que olhar para as rochas e o oceano. Há uma teoria de que Atlântida era uma grande ilha ligada à Europa, África e América do Norte há muito tempo, talvez milhões de anos atrás, mas depois se dividiu em duas ilhas e eventualmente afundou devido a terremotos e aumento do nível do mar. Algumas das partes mais altas das teorias de Atlântida dizem que ela pode ser as Ilhas Azores e Madeira que vemos hoje. Por muito tempo as pessoas esqueceram de Atlântida, mas durante o Renascimento, quando as pessoas voltaram a se interessar por coisas antigas, começaram a falar mais sobre isso. Nos últimos 500 anos, surgiram muitas teorias sobre Atlântida,
mas nenhuma delas coincide exatamente com a história de Platão. Algumas pessoas pensam que Atlântida foi criada por seres do espaço exterior. Outros dizem que era um lugar onde as pessoas eram muito espirituais e tecnicamente hábeis. Um cara até escreveu um livro dizendo que Atlântida foi criada por pessoas especiais de outra dimensão. Também existe a ideia de que havia diferentes tipos de pessoas naquela época, como gigantes ou seres espirituais. Algumas histórias dizem que eles até tinham um terceiro olho, mas ao longo do tempo as pessoas mudaram e aquele olho especial desapareceu. Um famoso psíquico, Edgar Cayce, disse que Atlântida teve um período difícil em seus últimos milhares de anos, com grandes desastres e algumas pessoas saindo para outros lugares, como Egito e Peru. Atlântida finalmente afundou de vez cerca de 12 mil anos atrás, segundo ele. Mas mesmo hoje não temos certeza se Atlântida foi real ou apenas uma história muito boa enterrada nas areias antigas do Egito. Uma descoberta surpreendente foi recentemente feita por cientistas, enviando ondas de choque pelo mundo. Essa incrível descoberta não foi outra senão um mapa de 5 mil anos da América, que contém muitos segredos aterrorizantes sobre o maior país do mundo. Motivada pela curiosidade e pelo desejo de conhecimento, uma equipe corajosa de exploradores partiu em uma jornada pelo vasto Oceano Atlântico. Guiados pelo mapa misterioso, sua aventura os levou ao centro do Novo Mundo, onde antigas ruínas estavam escondidas sob árvores espessas. Conforme avançavam pelo território desconhecido, encontraram sinais estranhos e eventos inexplicáveis. Ficou claro que o mapa continha mais do que apenas informações sobre a Terra. Ele continha a chave para um poder além do entendimento, um que havia sido trancado por milhares de anos. À medida que cavavam mais fundo, descobriram a verdade arrepiante. O mapa era um aviso, um sinal dos horrores que existiram uma vez na América e agora, com seus segredos revelados, eles tinham que decidir se protegeriam o conhecimento ou liberariam os antigos terrores que espreitavam dentro. Que segredos estão por trás do antigo mapa da América? Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.